Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus a todos nessa tarde. Glória a Deus. Passando aqui, meu querido e minha querida, para trazer uma reflexão da parte do nosso Senhor Jesus, né, a qual o Espírito Santo de Deus me impulsiona nessa tarde, né? Para trazer esta palavra aos nossos corações. Louvado seja Deus, que se encontra aqui em Marcos, querido. Marcos 1, a partir do 21, né, que vem aqui por título nos dizer a cura do endemoniado de Cafarnaum. Louvado seja Deus. É maravilhosa esta palavra. E preste os teus ouvidos, querido, uns minutinhos, né, alguns minutos para ouvir esta palavra. Eu creio que Deus vai falar poderosamente ao seu coração. Louvado seja Deus, que venha nos dizer, querido. Entraram em Cafarnaum e logo no sábado, indo ele à sinagoga, ali ensinava. Maravilharam-se da sua doutrina, porque os ensinava contendo autoridade e não como os escribas. E estava na sinagoga deles um homem com o espírito imundo, o qual exclamou dizendo: que temos contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E repreendeu Jesus, dizendo: cala-te e sai dele. Então o espírito imundo, convulsionando e clamando com grande voz, saiu dele. E todos se admiravam, a ponto de perguntarem entre si, dizendo: quem é isto? O que é isto? Que é isto? Que nova doutrina é essa? Pois com autoridade ordena aos espíritos imundos e eles lhe obedecem. Louvado seja Deus. Amém, querido? Que palavra maravilhosa. Louvado seja Deus. Engrandecido seja o nosso Senhor. Toda honra e toda glória seja dada a Deus nessa tarde, meu querido. Louvado seja Deus. Nós sabemos que Jesus, né? Jesus, ele andou aqui na terra, né? Jesus, ele veio, morreu naquela cruz por mim e por você. Mas antes dele morrer naquela cruz, querido, ele fez muitos sinais de maravilhas. Ele fez muitos milagres e muitos não creram nele. Muitos não acreditavam nele, querido. Até mesmo aqueles que viam ele fazendo os prodígios e sinais, eles não queriam crer. Louvado seja Deus, mas sabendo que ninguém poderia fazer aqueles sinais que ele fazia se não fosse vindo do céu, se não fosse dada aquela autoridade do céu àquele homem, né? Ninguém poderia fazer aquilo que Jesus fazia. Mas eles preferiam endurecer o coração, os invejosos, os hipócritas, os fariseus, né? Que nem Jesus falava. Eles preferiam endurecer os corações com inveja, porque eles não podiam fazer aquilo que Jesus fez. Então, era tão espetacular, querido. Era tão tremendo, louvado seja Deus, o que Jesus fazia, que as pessoas elas ficavam impactadas. Louvado seja Deus. Né? A palavra do Senhor vem nos dizer que no dia de sábado, Jesus ele foi, louvado seja Deus. Jesus ele foi ali, ao encontro daquele povo que estava sedento para ouvir a palavra do Senhor. Jesus pregava ali no templo. É um dia de sábado. Muitos, né? Não, nada contra os que guardam o sábado. Mas Jesus, ele disse que até do sábado ele é o Senhor. Era a lei de Moisés, sim, era a lei de Moisés. Só que quando Jesus veio, ele aboliu, né? Esse negócio aí. Hoje já, né? Já não é, no caso, obrigatório o servo de Deus, a serva de Deus, não fazer nada no sábado, né? Porque Jesus ele nos deu autonomia, liberdade para nós poder estar assim fazendo a vontade do Senhor, trabalhando, né? No sábado, fazendo todos os nossos afazeres, fazendo a obra dele, porque tudo tem um tempo determinado para todas as coisas, o Senhor fala, né? E ali Jesus, no sábado, ele fez essa grande obra. Estava ali, em meio à multidão. Sabe por quê, querido? Porque quando Jesus está, louvado seja Deus, a multidão pode estar aglomerada. Mas quando se prega a palavra do Senhor, que Jesus está ali presente, os demônios eles começam a se alvoroçar. E ali existia um homem, né? Gadareno, a palavra do Senhor está dizendo aqui, ó. Não.
A cura do endemoniado de Cafarnaum. Um homem em Cafarnaum, que já é outro homem, não é o gadareno, não. Ele já está falando de um outro homem. Este homem, querido, ele estava possesso de demônios. E quando ele ouviu Jesus falar, louvado seja Deus, ele se alvoroçou, ele se amedrontou, porque ele sabia que Jesus iria expulsá-lo daquele homem. E quando ele olhou para Jesus, ele disse, louvado seja Deus. Aleluia, Jesus. O que temos contigo, Jesus? Certamente nada, né, querido? Nada. Jesus, ele não tem comunhão com as trevas. Louvado seja Deus. Mas ele quis dizer assim, por que tu veio aqui? Por que tu veio aqui, Jesus? Agora tu vai nos expulsar, né? Ele já queria dizer isso aí. Então ele disse, o que temos nós contigo? E Jesus disse, cala-te, porque Jesus, ele não dá autonomia para demônio, não. Quando ele chega, que ele manda sair, tem que sair, querido. Porque quem manda é ele. Quem manda é ele no recinto. Quando ele chega, as trevas têm que dissipar, né? E Jesus ali com toda a autoridade disse, cala-te e sai dele. Na mesma hora ele teve que sair. Saiu rugindo, saiu ali, né, explodindo de raiva, porque tinha que obedecer à autoridade maior, que é o Jesus, o Todo-Poderoso. Ei, querida, eu não sei o que você está passando de Canturabaço de Caio. Eu não sei qual é o problema, o tormento que você está passando, ou que alguém do teu lar está passando. Mas olha que Jesus, esse mesmo Jesus que expulsou esse demônio da vida deste homem, esse mesmo Jesus, ele se faz presente na vida daquele que clama a ele. E você chamar. Se você disser, Jesus, vem aqui na minha casa, Jesus. Jesus, vem na vida do meu filho, vem sobre ele, vem sobre ela, de canto, rabaçu de canto. De repente você tem aí um filho, uma filha que está depressivo, trancado aí em um quarto. De repente você tem um filho que está, louvado seja Deus, no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo da bebedice, louvado seja Deus. E você já não sabe mais o que fazer, e chama esse Jesus aqui, ó, qual eu estou falando. Chama esse Jesus que estava ali, louvado seja Deus, pregando, louvado seja Deus. E ali, louvado seja o nome santo do Senhor, naquela sinagoga, naquele templo, naquele lugar onde Jesus foi lá para pregar a palavra do Senhor e se reunia muitas pessoas. E ali era cura, era milagre, era expulsão de demônios, era tudo, querido. Era tudo, porque onde Jesus está, querido, alguma coisa tem que acontecer. De repente está acontecendo tanta coisa ruim na sua vida, sabe por quê? Porque Jesus, ele não está. Porque Jesus, ele não está ainda no recinto, no ambiente, na tua casa. Louvado seja Deus. Porque você ainda não convidou ele para entrar no teu lar, louvado seja Deus. Ei, Jesus, ele não é invasor. Satanás, se você der uma brechinha assim, ele entra com tudo, esbagaçando tudo na tua vida, na tua casa, na tua família. Mas Jesus não, Jesus, ele é educado. Jesus, todos os dias, ó, ele bate na tua porta. Ei, filho, abre o coração. A porta é o teu coração, querido. Abre o teu coração, filho. Abre o teu coração, filha, mas de repente você tem sido uma pessoa do coração duro. Deus, ele tem permitido esta prova aí na tua vida, na tua casa, na tua família, em algum dos teus. Deus, ele tem permitido, sabe por quê? Porque você precisa chamar Jesus. Porque você precisa ver o que Jesus pode fazer. E ali a fama de Jesus, querido, ó, ocorria por todos. Por toda aquela circunvizinha, por toda aquela região. Os milagres de Jesus, né? Eram espalhados através das vidas. Eram muitas pessoas, querido, que Jesus curava. Ah, missionária, me chama missionária Terezinha, pela misericórdia de Deus, louvado seja Deus. Se inscreve lá no meu canal. Tereza Souza, missionária, né? Uma pequenininha missionária do Senhor, levando a palavra dele para você nessa tarde, amém? Então, queridos, querida, Jesus, ele é o Todo-Poderoso. Jesus é aquele, louvado seja Deus, e quando ele fala, os espíritos têm que obedecer. Queira Satanás ou não, mas ele vai ter que sair da vida do teu filho quando você pedir Jesus. Quando você disser, Jesus, tem misericórdia de mim, Senhor. Faça que nem Bartimeu. Jesus, tem misericórdia do meu filho, tem misericórdia da minha filha, Jesus. Louvado seja o nome santo do Senhor. Tem piedade, Senhor, da minha casa.
Você sabia que existia uma mulher, a Bíblia conta, que tinha uma mulher que ela não servia a Jesus, né? Era uma mulher que ela não era evangélica, né? Ela era uma mulher que ela não era crente, não era evangélica, só que ela ouviu falar desse Jesus. E ali ela seguiu, né? Jesus, tem misericórdia, minha filha está completamente endemoniada na minha casa. Aquela filha dela estava com espírito de demônios, né? Estava possessa, e aquela mulher se desesperou. Mas quando ela viu, querido, falar que Jesus fazia tantos milagres, tantas curas, talvez ela ouviu falar que Jesus já tinha expulsado o demônio de alguém. Louvado seja Deus. E aquela mulher foi com tanta fé que ela nem pensou se Jesus ia atender o pedido dela ou não. Tem pessoas, querido, que pensam que porque ela não serve a Deus, que ela não é crente ainda, não é serva de Deus ainda, que Jesus ele não escuta. Ele escuta, querido, o grito da tua alma. Ele escuta o grito do coração quebrantado. Ele escuta o grito daquele, louvado seja Deus, que coloca a sua fé, a sua confiança no Senhor. E Jesus, somente nele, viu? A minha, a tua confiança tem que estar somente em Jesus. E a Bíblia conta que aquela mulher foi atrás de Jesus e disse: Jesus, tem misericórdia da minha filha. E Jesus disse: ei, mulher, eu vim para o meu povo. Ei, mulher, não é lícito tirar o pão dos servos, dos filhos, para dar para os cachorrinhos. Olha o que Deus disse para aquela mulher. E aquela mulher disse: sim, Senhor, mas eu sei também que os cachorrinhos comem as migalhas do seu Senhor que caem da mesa no chão. Jesus ficou impactado com a fé daquela mulher. Jesus disse: eu nunca vi tanta fé como eu estou vendo nesta mulher. Sabia, querido? É a fé, meu querido. É a fé. Você precisa ter fé em Deus. E aí a Bíblia conta que Jesus disse: vai em paz, mulher. A tua filha está curada. Oh, glória a Deus, querido. Dá vontade de chorar, de tanta emoção. Quando aquela mulher chegou na casa dela, querido, louvado seja Deus, a filha dela não estava mais endemoniada. Você sabia? Jesus foi de encontro, louvado seja Deus, àquela mulher. Jesus foi de encontro àquela mulher. E a Bíblia diz que Jesus ele atendeu o pedido daquela mulher. Eu tenho fé. Eu creio que aquela mulher, depois daquele milagre que Jesus fez na vida da filha dela, eu acredito que nunca mais aquela mulher foi a mesma. Nunca mais. Sabe por quê, querido? Quando nós temos um encontro com Jesus, o Filho de Deus, nunca mais nós somos a mesma pessoa. Nunca mais, louvado seja Deus, nós somos a mesma pessoa de antes. Louvado seja Deus. Eu creio que aquela mulher entregou a vida dela para Jesus. E eu creio que aquela mulher passou a servir a Jesus, porque Jesus fez um grande milagre. Jesus fez uma grande obra na vida daquela menina, né? Por quê, querido? Ela foi atrás de Jesus. Você precisa de uma bênção? Você precisa de um milagre? Vá à casa do Senhor. Tem pessoas que por ignorância, não vou na igreja dos crentes não, que quando chega lá, eles já vão querer logo que eu seja crente e eu não vou não. Querido, pare de pensar esse pensamento negativo. Você sabe o que significa ser crente? É crer em Deus. Se você crê, você também é um crente. Só que para ser um servo, você precisa entregar a tua vida para Jesus. Sabia? Você precisa entregar a tua vida para Jesus. E aquela mulher, ela recebeu uma grande vitória, que foi a libertação da filha dela. Quantas pessoas hoje em dia possessas, querida? E tem pai e tem mãe que não sabe o que fazer. Não sabe mais o que fazer. Mas Jesus, ele sabe. E Jesus, tudo que ele faz acontecer na tua vida, meu querido e minha querida, sabe para que é? Para que a glória dele se manifeste na minha e na tua vida. É para que você veja que existe um Deus sobre a face da terra e sobre o céu, né? Com os ouvidos abertos. O ouvido do Senhor não está tapado, querido.
Os ouvidos do Senhor, ele não está tapado. Os ouvidos do Senhor está aberto para ouvir o meu e o teu clamor. Você sabia? Para ouvir a minha e a tua súplica, quando verdadeiramente nós clamar. Ele diz que se o meu povo, um povo que se chama pelo meu nome, orar, me buscar, se arrepender, eu sararei a sua terra, a nossa terra que ele deu ao nosso coração. De repente você é uma pessoa angustiada, triste, abatida, por alguma situação que aconteceu na tua vida. Jesus, ele quer sarar a tua terra. Mas ele só vai sarar quando verdadeiramente você buscar, meu querido, minha querida. Quando verdadeiramente você entregar a tua vida para ele, de corpo, alma e espírito, dizer, Senhor, a partir de hoje, eu sou teu servo. A partir de hoje, Senhor, eu sou a tua serva. Até mesmo você que está aí na casa do Senhor, porque quantas pessoas, querido, eu já vi testemunho de pessoas. Eu estou te falando daquilo que eu sei. Pessoas que às vezes elas estavam servindo a Deus, aceitaram Jesus, mas elas estão brincando. Ainda estão brincando de ser crente, né? Vai quando quer para a igreja, mente, né? Engana o seu próximo, fala mal dos seus próximos às escondidas, usa de falsidade, usa de engano dentro da casa do Senhor. Vai lá na frente, pega o microfone e louva, mas está em pecado, fazendo coisa errada. Jesus, ele quer ter um encontro contigo nessa tarde. Você sabia? Jesus, ele quer ter um encontro contigo nessa tarde. E ele quer te dizer que se o meu povo, que se chama pelo meu nome, buscar, orar e se arrepender dos seus pecados, ele diz que vem e sara, né? A nossa terra, o nosso coração. Ele endireita os caminhos tortuosos. Você sabia que Jesus, ele endireita os nossos caminhos tortuosos? Mas sabe quando missionário, ele faz isso? Quando eu e você se arrepende. Quando eu e você passa verdadeiramente a dizer, Senhor, me perdoa pelos meus pecados. Senhor, eu estou te servindo, mas eu estou te servindo de qualquer maneira, de qualquer jeito. E a palavra do Senhor diz que louvado seja Deus, que para entrar no céu não é de qualquer maneira, não é de todo jeito, querido. Mas é andar no caminho estreito. Se você mentir, você não pode continuar mentindo, querido. Se você roubava, você não pode continuar roubando, querido. Se você, louvado seja Deus, enganava o teu próximo, você não pode continuar enganando o teu próximo. A palavra do Senhor diz, cada um falar a verdade ao seu próximo, ao seu irmão. Irmão, não é só irmão de sangue, é irmão em Cristo Jesus. Nós somos irmãos em Cristo Jesus. Então, por que você engana o teu próximo? Você é filho que engana o teu pai, engana a tua mãe. Você sabia que tem jovem que diz que serve a Deus, mas engana o pai e a mãe para ir para uma festinha escondido, porque não quer ir para a casa do Senhor? E quantos têm perdido a vida por causa dessa rebeldia, dessa desobediência? Mas o Senhor fala contigo, é tempo de conserto. É tempo de endireitar as tuas veredas. Louvado seja Deus. Jesus, ele é amor, mas ele também é fogo consumidor. Você sabia que Jesus é fogo consumidor? Então, querido, não brinque. Eu lhe dou um conselho. Eu, missionária Terezinha, eu lhe dou um conselho, não brinque de servir a Deus, porque Deus está te vendo e o acusador da tua alma também está te vendo. E se você não se arrepender, né? Se você não se arrepender, que nem ele fala lá para a igreja de Sardo, lá em Apocalipse, ele diz, se não se arrepender, eu virei contra ti e, né, arrancarei, apagarei o teu candeeiro. Ou seja, o candeeiro significa a vida. Se você não se arrepender, se você não colocar no teu coração que você precisa mudar as tuas atitudes, os teus erros, as tuas falhas, quando você menos esperar, o Senhor Jesus, ele vem e arranca a tua vida. E o que será da tua alma? Para onde irá a tua alma? Para onde irá a tua alma? Me diga, querido. Então, querido, louvado seja Deus, é tempo de consertar as veredas tortuosas. É tempo de endireitar a sua vida. É tempo de acertar a tua vida com o céu.
Você tem uma dívida com o Senhor Jesus. Você sabia que todo ser humano na face da terra tem uma dívida com Jesus? Qual a dívida, missionário? A dívida que ele derramou até a última gota do sangue dele, querido, querida, para salvar a mim e a você. E muitas das vezes eu e você não queremos valorizar aquilo que ele fez por nós. Ele nos deu o dom gratuito da vida. Só, querido, que ele não nos colocou aqui nessa terra para fazer o que nós queremos, não. Mas para fazer aquilo que ele quer. Você sabia? Foi para fazer a vontade dele, não foi para fazer a nossa. Querido. Você tá vendo essa água aqui que eu tô bebendo? Aleluia, glória a Deus. Essa água aqui nós bebe. Daqui a pouco eu volto a ter sede de novo. Eu vou beber de novo. Mas a água que Jesus dá para mim e para você, essa água nunca mais nós vamos ter sede. Existia uma mulher lá no poço, naquele tempo, né? Ela era uma mulher que, louvado seja Deus, nos dias de hoje, tipo um amante. Era como se fosse um amante, né? De homens. Aí aquela mulher estava lá no poço tirando água. E Jesus foi. Nesse dia ela teve um encontro com Jesus. Jesus, ele vai ter um encontro contigo, minha querida. Jesus, ele vai ter um encontro contigo, meu querido, qualquer dia desses. Para endireitar as tuas veredas. Você sabia? Você crê? E aí, Jesus disse para aquela mulher, mulher, dai-me de beber. E ela disse, como dar de beber se eu não tenho com que tirar água? Só que, na verdade, ela tinha com que tirar água, porque ela levou ali, não sei se foi uma moringa, se foi um balde para tirar água, mas ela foi buscar água. Então, se ela foi buscar água, querido, ela tinha com que dar água para Jesus. Nem que fosse Jesus colocar a mão dentro do balde, né, e beber. E ela disse, ficou sem graça e disse, Senhor, Jesus disse, mulher, esta água que tu bebes, mas tu vai voltar a ter sede. Mas eu tenho uma água para ti, que se tu beber dessa água, de canto, de canto, nunca mais tu vai ter sede. É Jesus dizendo para mim e para você, se você entregar a tua vida para mim, filho, filha, nunca mais você vai sentir essa angústia que você sente. Nunca mais você vai continuar com essa depressão que tem te escravizado. Mas é necessário você entregar a vida para ele. E ali Jesus disse, mulher, e ela disse, bem sei, bem vejo que tu és profeta. Não, ela disse, me dá dessa água, Senhor. Jesus disse, vai chamar o teu marido. Aquela mulher se constrangeu, querido, porque ela não tinha marido. Ela era como se fosse um amante nos dias de hoje, né? Ela é como se fosse um amante, saindo com algum homem que não era dela. Algum homem que tinha esposa. E aquela mulher, ela foi, louvado seja Deus. Glória a Jesus. E ela disse, Senhor, eu não tenho marido. E Jesus olhou para ela com um olhar de amor. Jesus te ama, minha querida. Você sabia? Ele só não ama o que você está fazendo às escondidas. Ele só não ama, louvado seja Deus, o teu pecado. De repente você está aí, né? É uma jovem, uma mulher, e você está saindo com um homem que não é seu. Você sabe que não é seu. Você sabe que ele tem dona. Aí você está com ela. Você está com ele. Né? Vice-versa, homem e mulher. Às vezes você está aí com uma mulher que não é tua, sabe que ela tem esposo, mas você está lá tendo caso com ele e você tendo caso com ela. Jesus não está se agradando dessa tua parte, mas ele está te dando uma oportunidade de arrependimento. E ali ela disse, Jesus disse, eu sei que tu não tem mulher, bem disseste que tu não tem esposo, que tu já tiveste 5 e o que tu tem agora não é teu. Glória a Jesus. Se eu não me engano foi 5, Jesus disse, uma coisa assim. E aquela mulher
ficou envergonhada, mas ela viu que Jesus era diferente. Ela disse: bem vejo que tu és profeta. E ali, querida, aquela mulher, ela se converteu. Ela se converteu porque Jesus ele falou, revelou o profundo e o escondido. O profundo e o escondido. Jesus revelou a vida daquela mulher. Então, querido, Jesus prova para mim e para você que se nós nos arrepender do nosso pecado, Jesus ele te ama, mas Jesus ele não ama o teu pecado. Jesus ele não ama os nossos pecados, ele ama a nossa sinceridade. Jesus ama a verdade, né? Jesus ele disse que ele não veio para condenar, mas ele veio para salvar. Nem eu também te condeno, sabia? Eu não estou aqui para te condenar. Eu estou aqui para dizer que Jesus te ama. Eu estou aqui para te dizer que Jesus ele te perdoa do teu pecado se verdadeiramente tu se arrepender. Se verdadeiramente você quiser parar com esse negócio aí que você está fazendo, que você sabe que é errado. Eu não sei o que você está fazendo de errado, mas você sabe. Lá no fundinho do teu psicológico, algo te acusa. Algo diz para você: ei homem, tá errado isso que tu tá fazendo. Algo diz para você: ei mulher, tá errado o que tu tá fazendo. Ei jovem, tá errado o que tu tá fazendo. Jesus ele te ama, ele quer te salvar, mas ele não quer que você continue da mesma maneira. Ei, querido, o relógio do Senhor está próximo a parar. Quando o ponteiro do céu, o relógio do céu, estou falando, quando o ponteiro do céu, do relógio do céu parar, não vai ter mais oportunidade para nenhum de você. Não vai ter oportunidade para nenhum mais daqueles que rejeitam a Deus. Ele disse que se nós rejeitar ele aqui, nos envergonhar dele aqui, lá em cima o Pai vai nos rejeitar e nos envergonhar de nós. É por isso que eu prego esta palavra. É por isso que eu não me envergonho de pregar esta palavra. Eu prego, sabe por quê? Porque um dia alguém pregou para mim. Se eu estou aqui hoje, de canto, rabaçu de canto, ai de canto, rabaçu de cai, é porque um dia o Senhor teve um encontro comigo através de alguém. Deus ele sempre vai precisar usar alguém para falar comigo e contigo. E foi assim na minha vida. Deus usou alguém há muitos anos atrás, uns 20 e poucos anos atrás, para falar da palavra do Senhor, que Deus, ela falou para mim. Esta pessoa falou para mim que Jesus ele podia mudar a minha história, podia mudar a minha vida. E aquelas palavras penetrou no mais profundo do meu ser. Isso foi num domingo. Na segunda-feira eu senti Jesus me chamando. Foi lindo o que Jesus fez. Eu senti algo me chamando. E eu não resisti, eu fui decidida desde o domingo à noite. Que na segunda-feira eu entregaria a minha vida para Jesus. E assim foi. Entreguei. Foi luta para me firmar. Foi luta, porque Satanás ele não quer que nós se firmamos. Mas hoje, para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, estou liberta. Pregando para você, dizendo que é o mesmo Jesus que mudou a minha vida, a minha história. O mesmo Jesus que de uma pecadora fez uma missionária na presença dele, ele quer fazer na tua vida, mulher, também. Ele quer fazer na tua vida, jovem, também. Na sua vida, você, homem. Ele quer fazer assim na tua vida. Basta você tomar uma decisão. Será que você é feliz realmente com a vida que você leva? Será que realmente esses prazeres momentâneos preenchem a tua alma? Eu tenho certeza que não. Porque quando eu não servia a Deus, eu tinha um vazio dentro do meu coração. Eu só chorava. Do nada eu só chorava. Por quê? Porque era vazio do Espírito Santo. Tenho certeza que dentro da sua alma, do seu coração, existe um vazio. E esse vazio só vai ser preenchido quando você entregar a tua vida para Jesus. Jesus vai passar o bálsamo no teu coração. Jesus vai entrar e todo vazio vai desaparecer, porque Jesus vai tomar espaço da tua alma, do teu coração, da tua vida. E Jesus vai te fazer um vaso novo. Jesus vai te fazer um vaso novo na presença dele, para adorar, para glorificar e para testificar que Jesus é o Jesus que muda a história. Amém, meu querido? Que esta palavra possa estar, louvado seja Deus, fala no teu coração.
Que louvado seja Deus através desta palavra. Jesus ia fazer grandes coisas na tua vida. E um dia tu vai contar testemunho também. E um dia tu vai dizer, assim como eu estou te dizendo, que Jesus muda a história, a vida daquele que dá ouvido. Amém? Que Deus abençoe tua vida em nome de Jesus.